Conforme vocês podem ver, essa aqui é mais uma operação de campanha nossa, diretamente aqui do aeroporto de Brasília, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a queda da Síria, né? E consequências, como se chegou nisso, etc. Mas antes de iniciar, eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinato, militar da reserva da Marinha, esse aqui é o Canorte da Guerra, um veículo de análise militares, estratégicas e geopolíticas feito por profissionais. Então você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal e dê o seu like. Bom, pessoal, dito isso, deixa eu explicar algumas coisas para vocês. O golpe que derrubou o Assad e acabou com 50 anos aí, né, de domínio da família Assad na Síria foi brilhante. Ele foi executado, né, por turcos, americanos, catares, israelenses, cada um contribuiu com alguma coisa aí. E o grupo que tomou o poder na Síria é a Al-Qaeda, né, Rebrand. Essa aqui é a verdade. Tem gente que aposta num blowback disso, dizendo que no futuro esse pessoal vai se virar contra o Ocidente, etc. Pode ser que isso aconteça. Mas o cenário mais provável nos próximos meses é um cenário de caos. Então, desses grupos se digladiando entre si, algumas forças estrangeiras entrando na Síria. Israel já fez ali invadiu a Síria, essa que é a verdade, né? Eu acho engraçado se faz um aceleuma enorme quando a Rússia invade a Ucrânia e quando Israel invade a Síria não se fala nada. Mas isso, todo mundo já sabe, o Ocidente, tudo se baseia na falsidade. Quer dizer, no Ocidente, quanto mais falso, melhor. É meio dúbio isso daí, da imprensa, né? É o que o Malcolm X costumava dizer, né? Se você não tomar cuidado com a imprensa, ela vai fazer você amar o opressor e odiar o oprimido. A gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Então, como é que as coisas ficam, né? O Assad, ele já estava numa posição sustentável, não tinha mais como ser salvo. Essa que é a verdade. A Rússia foi prejudicada nessa história. Sim, eu não tenho dúvida disso. Mas o grande prejudicado ali internamente, além do povo sírio, né, que só acaba estando mal, é o Irã. O Irã está fora efetivamente da Síria. Pode ser que tentem retomar, reentronar o Assad aí, mas eu acho isso bastante pouco provável no momento. Uma questão que eu falo sempre que nós vamos ter que olhar é quais são os países que vão reconhecer esse governo salafista, jihadista aí. A gente tem que ver bem isso aí, porque eu acho que nós estamos chegando na era do fim das hipocrisias, né? Um governo desse, de cortadores de cabeça, toma o poder e a imprensa louva, então ela está renegando tudo que ela disse em anos anteriores, do Estado Islâmico, Al-Qaeda, etc. Essa aqui é a verdade. Mas não dá para negar, analisando em termos estratégicos, foi um golpe brilhante. Eu acho que salvou Israel, porque o Hezbollah vai ficar numa posição bastante enfraquecida no momento. Essa aqui é a verdade. E Israel deve conquistar áreas da Síria aí de forma ilegal, mas já estão ilegais nas colinas de Golã desde 1967. Então eu acredito que Israel se safou brilhantemente nessa história. O eixo da resistência tomou um golpe duro. Essa aqui é a verdade. Vamos ficar numa situação muito difícil nos próximos meses e talvez anos aí. Mas eu penso da seguinte forma. Eu tenho uma máxima que é da arte da guerra que diz o seguinte: na verdade, a sua vitória, a sua possibilidade de vitória sempre é dada pelo inimigo, pelos erros do inimigo. O Assad, a Síria estava numa situação completamente depauperada, né? Os Estados Unidos tomaram os campos de petróleo, campos de trigo, enfim, acabaram com a riqueza, eles destruíram a Síria. Essa é a verdade. Quem destruiu a Síria foram os Estados Unidos com o roubo do petróleo, trigo e sanções. Foram matando o povo sírio de fome. O Assad não tinha mais o que fazer, não tinha recursos mais para lutar. Quem tinha que ter ajudado a Síria, essa é a grande verdade em termos econômicos, é China, Rússia e Irã, e não fizeram. Ou pelo menos se fizeram, não fizeram da maneira adequada. Então, o inimigo se aproveitou disso. Chegou num ponto que o exército do Assad estava completamente depauperado, um soldado ganhando $7 por mês, aí, na pobreza extrema. Então essa gente já não tinha mais condições de lutar. Eles não tinham mais motivo nenhum para continuar lutando. Essa que é a grande verdade. E aí o resultado disso tudo é esperado, né? Acabou, o exército se rendeu sem lutar.
uma boa parte dos generais aí deve ter se corrompido aí e a coisa terminou como nós sabemos que acabou. O exército do Irã se prontificou a ajudar, mas o Assad acho que já não tinha. O Assad me parece uma pessoa cansada. Depois de 13, quase 14 anos de guerra, ele se sente uma pessoa cansada nessa guerra. Acho que ele não queria mais lutar. É o que me parece, essa é a impressão que eu tenho, eu posso estar errado. O Putin disse uma frase que acho que resume tudo, né? Nós não podemos ser mais sírios do que os próprios sírios. Essa aqui é a verdade. Bom, vocês desculpem a interrupção aí do aeroporto, mas é mais uma live Vietcong, pessoal. A gente joga as nossas melhores informações para vocês aí, mas não é sempre que dá para você fazer nas melhores condições possíveis. Peço paciência a todos. Então, o que aconteceu? O resultado, né, não tinha como fazer mais nada. Você com um país pobre, um exército que não quer lutar, um governante cansado. Se a gente analisar bem, a Síria já estava cansada, na verdade. Assad, ele não ia conseguir fazer nada, desde já que está sendo bloqueado em tudo. Assad não está tendo dinheiro para pagar os militares. Sorte que ele tem, ele não foi morto pelos militares mesmo. Porque imagina a pessoa ganhando $7 por mês, dando a vida na linha de frente. Cara, é difícil, difícil. Isso é totalmente difícil. O resultado é esse mesmo. Os sírios vão sofrer muito nos próximos meses e anos, eu não tenho dúvidas a respeito disso. Esse pessoal que tomou o poder aí, uma gente que não... Sem a menor condição, essa que é a verdade, sem a menor condição. Você pega os talibãs do Afeganistão, essa gente tem uma raiz popular. Esse pessoal da HTS não, a gente foi plantado ali pela Turquia, pelo Ocidente, pelo país árabe, são ex-presidiários, assassinos, todo tipo, terroristas, todo tipo da escória da humanidade está ali. A gente não vai ter condição de governar um país. O que a Síria o que vai acabar continuar acontecendo na Síria é o país ser espoliado, essa que é a verdade. Então, é esse o quadro que nós temos hoje. Próximos alvos, que eu acho, né? Agora, Iraque, nós vamos tentar atacar o Iraque para enfraquecer o Irã, talvez o Líbano, mas um país que eu ainda acho que vai ter muito problema no futuro é a Turquia. Eu acho que a Turquia está olhando muito para fora e esquece dos seus próprios problemas. E a Turquia precisa lembrar que alguns dos problemas que sírios e iraquianos têm, eles têm também. Né? Problema com curdos, uma série de outras coisas aí. Eu acho que a gente precisa lembrar o seguinte. O problema da Síria, a divisão da Síria, o Israel hoje, segundo alguns jornais, Israel já está avançando bastante, praticamente já está a 20 km de Damasco. Isso eles já estão roubando a terra síria direto. E os rebeldes não tomaram poder, mas não estão defendendo a Síria. No início, quando tomaram poder, a primeira coisa que eles deviam fazer é avançar pela colina do Golã e bloquear lá para Israel não avançar. Mas não estão fazendo isso, significa que acabou. Hoje a Turquia invade a Síria. Vamos lembrar que 50 anos atrás a Síria invadiu o Líbano. Então não é porque um país está invadindo o outro que ele está numa situação boa, não. As coisas podem piorar bastante. E fica a lição aqui, né? Para russos, chineses, iranianos. Se você não ajudar os seus aliados de forma econômica, não vai adiantar nada você ter superioridade militar. Essa é que é a verdade. E uma outra coisa também, né, que a gente precisa pensar, é que como a Rússia já mostrou que fica muito difícil para ela manter essas guerras do Oriente Médio e a guerra na Ucrânia, já está mais do que na hora dela pensar em acabar com essa guerra na Ucrânia. Essa é que é a verdade. É uma guerra assim que, por enquanto, está sob controle, mas o imperialismo já provou que sabe jogar muito bem e pode surpreender aí em outras situações, levando ao enfraquecimento da Rússia.